Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo animado para nossas lives? Daqui em diante, nós teremos 8 lives, tá? É a nossa primeira live hoje, do nosso curso, né, de português básico, Sintaxe 1. E depois, na semana seguinte, teremos mais 4 lives, na segunda, terça, quarta e quinta. As sextas-feiras a Igob não oferece as lives. E na próxima semana, já no início de março, nós teremos as 3 últimas lives, tá? Totalizando, então, 8 encontros com vocês, 8 lives. E sempre é um prazer, né? Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas ao grupo, à turma que está assistindo, agradecer mesmo a presença de vocês, e sempre é um prazer estar aqui, sempre é um prazer compartilhar conhecimento, né? E assim, o que durante os nossos, durante a minha exposição, que vocês precisarem perguntar, dúvidas que precisar tirar, fiquem à vontade, eu sou bastante aberta, tá, a participação de vocês também, ok? Então, nós vamos, assim, eu gostaria primeiro de apresentar o nosso conteúdo, né, o que nós vamos trabalhar no português básico, Sintaxe 1, para que vocês também consigam se organizar aí, né, no estudo de vocês. Bem, na plataforma Moodle vocês têm o material, né, que foi já postado, já está na plataforma, e tem os testes para vocês responderem. São 3 atividades, 3 testes. Então, é importante responder aquelas atividades, elas são autocorretivas, vocês têm 3 chances de resposta, se errou a primeira resposta, tem chance de responder de novo, e assim, né, 3 vezes. E por que é importante? Porque as atividades que são postadas no ambiente Moodle, elas são contadas como presença. Então, vocês vão ter 16 horas aula, 16 ou 18, deixa eu fazer a conta aqui, né, são 16 horas aula de live, tá? E o restante da carga horária, vocês farão aquelas atividades que estão no ambiente, que contam como presença, tudo bem? Eu sou a professora Andréia, né? Eu já nem disse meu nome no início, mas vocês já conhecem lá pelo convite, né, de participação no curso. Sou a professora Andréia e vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, tá? O que a gente vai ver nesse curso de Sintaxe 1? Então, nós vamos primeiro ver a estrutura do período simples e a estrutura do período composto, tá? Então, são esses 2 conteúdos que a gente vai trabalhar aqui. Por que eu dividi o curso em Sintaxe 1, depois a gente vai ter Sintaxe 2, né? Se precisar, Sintaxe 3. Mas eu acredito que Sintaxe 1, Sintaxe 2, dá para a gente já trabalhar esses conteúdos de sintaxe. Porque a sintaxe, ela é bastante extensa, né? Assim como o conteúdo de morfologia. Então, o conteúdo de sintaxe também é um conteúdo bastante extenso. Então, depois a gente tem sintaxe de regência, regência verbal, regência nominal, sintaxe de concordância, concordância verbal, concordância nominal. Nós temos também o conteúdo de colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise, que também faz parte do conteúdo de sintaxe, tá? Então, assim, é um conteúdo bastante extenso, por isso que nós precisamos dividir esse conteúdo, tá certo? Para não ficar muito desorganizado, muita informação na cabeça de vocês, na cabeça de quem está cursando, né? De quem está começando o estudo aí de gramática, tá certo? O nosso curso também, um curso que, o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, ele é totalmente gramática, tá? Totalmente gramatical, então não tem textos, não tem parte de interpretação, tá? Então a proposta é justamente trabalhar com conceitos gramaticais e com exercícios de gramática, tá? Então vamos começar aqui.
Eu vou apresentar para vocês os slides. Como a gente não tem o quadro, então eu utilizo os slides como quadro, né, para apresentar o conteúdo. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Bem, tá. Então, na nossa aula de hoje, o que que nós vamos estudar? Então, a gente vai estudar, primeiro, iniciando o estudo do período simples, tá? Alguns conceitos de frase, oração e período, que são conceitos fundamentais, conceitos importantes, para que vocês compreendam, né? Por que que a gramática divide período composto e período simples, tá? Então, por que que ela traz esses dois conceitos, esses dois conteúdos, tá? No período simples, hoje nós vamos estudar o sujeito, os tipos de sujeito e também vamos entrar no predicado e tipos de predicado, ok? Então, vamos iniciar com esses conceitos preliminares, tá? Que já compõem, né, o compêndio gramatical, que dizem respeito à frase, oração e período, tá? E trabalhando esses conceitos aqui também em exercícios. Eu gostaria de dizer a vocês que eu não vou usar a tela cheia, porque a gente está com um probleminha aqui na hora de passar os slides. Então, nós vamos trabalhar assim, e isso é até bom, facilita, porque na hora da gente fazer as atividades, os exercícios, eu já marco com vocês a resposta aqui mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a diferença, né? Como que a gente conceitua frase, oração e período? Bem, frase. O que é frase? Como que a gramática conceitua frase? A gramática diz assim, que frase é todo enunciado linguístico que tenha sentido completo. Então, por exemplo, quando a gente está na rua, né, uma pessoa passa por nós e diz assim, oi, é uma frase? Sim. Por quê? Porque está comunicando alguma coisa. Então, não existe uma comunicação vazia ali. Existe uma contextualização, tá? Então, se existe essa contextualização, se existe um sentido, né, de dizer esse enunciado, eu classifico isso como frase, né? Eu consigo identificar conceitualmente esse enunciado como sendo uma frase, tá? Então, olha ali, palavras, apenas, silêncio, né? Isso é muito comum, a gente ver esse informativo em hospitais, né? Em lugares onde se exige que haja esse silêncio, né? Um outro exemplo de frase, diga não às drogas. Sempre, um outro exemplo, sempre tive cuidado com os meus materiais escolares. Então, tudo que comunica, né, e que tenha sentido completo, que tenha um ponto aí no final. Pode ser um ponto de exclamação, pode ser uma reticências, pode ser um ponto de interrogação, pode ser um ponto final, isso a gente chama de frase, tá? A gramática também traz os tipos de frase. Eu vou dizer para vocês aqui dois tipos básicos, frase nominal, frase verbal, né? Então, se tem verbo, nós chamamos de frase verbal, aí nós vamos entrar aqui no grupo das orações, tá? Se não tem verbo, é apenas frase, ou seja, nós denominamos de frase nominal. Então, quando existe o verbo na frase, ocorre uma oração, tá? Então, isso é importante que fique claro, que fique bem definido esse conceito para vocês, né? Então, o que é a oração? É um enunciado construído em torno de um verbo. Esse verbo, ele pode vir explícito, claro, ou ele pode estar subentendido, elíptico, tá? A oração também, a gente conta a partir também de uma locução verbal. Quando eu tenho ali na frase uma locução verbal, eu também conto como uma oração, tá? Quando nós formos estudar o período composto por coordenação e por subordinação,
esse conceito de oração, ele ficará mais claro a vocês, tá? Então, se tem um verbo, eu tenho oração. Olha um exemplo que eu trouxe aqui. O preço da gasolina subiu novamente. Então, eu já tiquei aqui o verbo subir. Então, eu tenho uma oração nesse período aqui, né? Um período simples, oração absoluta, tá? Já vou trazendo também esse conceito para que vocês vão, né, se familiarizando com a nomenclatura, né, gramatical. Então, quando eu tenho uma frase verbal, eu tenho uma oração apenas, eu tenho a gente denomina, a gente chama isso de oração, de oração absoluta, tá? Um outro exemplo, o preço da gasolina deverá subir novamente. Então, aqui, no primeiro exemplo, vocês estão vendo, a gente tem apenas o verbo, né, conjugado no passado. Aqui na oração, no período abaixo, a gente já tem a locução verbal. Mas a locução verbal a gente conta como uma oração apenas. Então, o que é a locução verbal? É o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, o preço da gasolina deve subir, deverá subir, tá? Então, o verbo dever mais o verbo subir. O que está conjugado aqui é o verbo dever, deverá, e o verbo subir no infinitivo. Então, eu tenho uma locução verbal, ok? Conto como uma oração. E, finalmente, o período. O que é o período? Tá? Então, a gente, voltando um pouquinho aqui, sabendo do conceito de frase, né? Sabendo que frase é todo enunciado que tenha sentido completo, que diga algo, né? E sabendo que essa frase, ela pode ter um verbo ou não ter um verbo, mas tem que ter sentido, né? Se tem um verbo, eu já tenho uma oração. E se eu tenho uma oração, eu já posso formar um período, tá? Então, o que é o período? É o enunciado constituído de uma ou mais orações, ou seja, de um ou mais verbos, tá? Então, o período, ele é classificado como período simples e como um período composto. Aí, eu já disse a vocês, né? Que quando existe período simples, ou seja, quando eu tenho uma oração apenas, um verbo, uma locução verbal, eu chamo esse período de oração absoluta, período simples, aliás, oração absoluta. Ela é única, tá? Então, os alimentos tiveram aumento de preço. Qual é o verbo que eu tenho aqui? O verbo ter, tiveram. Tá? Um verbo apenas, oração absoluta, período simples. Para a gente contar período, identificar período, vocês vão até o ponto, tá? Então, chegou aqui no ponto final, um período, tá? E o período composto? O período composto, ele é formado por mais de um verbo, ou seja, por mais de uma oração. É daí que surge, né, a classificação de período composto por coordenação e período composto por subordinação, que são orações coordenadas e que são orações subordinadas, que a gente vai ver também nas próximas aulas, tá? É um exemplo, o carnaval deixou-me triste, vírgula, aqui, né, porque passou. Então, nós temos dois verbos, o verbo deixar e o verbo passar, e aqui, interligando essa primeira oração a essa segunda oração, nós temos aqui um elemento, um conectivo, uma conjunção, tá? Uma conjunção coordenativa, que a gente também vai ver a respeito disso, ok? Então, nós temos um período composto, porque ele é formado por mais de uma oração, ou seja, eu tenho dois verbos. Poderia ter três, poderia ter quatro, sim. O importante é que vocês entendam que terminou no ponto aqui, parou no ponto, eu vou contar como um período, certo? Tudo bem, pessoal? Tá claro? Tem alguma coisa para vocês perguntarem? Posso continuar? Aí, como que eu gosto de fazer? Como que é a minha dinâmica, tá? Para quem nunca fez curso comigo, eu gosto de apresentar um conceito, apresentar um conteúdo e já passar para atividades, para não ficar só no conteúdo, só no conceito e deixar atividades muito para o final, porque senão vocês acabam esquecendo, né, o que foi dito lá no início. Então, a gente vai fazer algumas atividades trabalhando
com esses três conceitos aqui, tá? Ou seja, com conceito de frase, com conceito de oração e com conceito de período. Então, eu vou dar um tempinho para vocês podem usar o chat, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas, gente, eu tenho que... tá. Locução verbal é o verbo que complementa o outro verbo. Não, na verdade, a locução verbal é o verbo auxiliar, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu entendi a sua colocação, Aira. Você está perguntando se a colocação verbal é um verbo que completa o outro, nesse caso deverá subir, né? Tá, vamos entender assim, que a locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar e o outro verbo na forma nominal. O que é a forma nominal do verbo? É o verbo no infinitivo, é o verbo no gerúndio ou é o verbo no particípio, tá? Por exemplo, tem o passado, é uma locução verbal. Então, eu tenho aqui o verbo ter, mais o verbo passar no particípio, tenho passado. Está chovendo, é uma locução verbal. Então, você tem o verbo auxiliar, que é o está, né? Mais o verbo na forma nominal no gerúndio, chovendo, tá? Então, a locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar, mais o outro verbo na sua forma nominal. Lembrando que as formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio, tá certo? Ok, Aira? Respondi? Tá tranquilo? Então tá ótimo, é isso daí, tá? Não entendeu? Vamos, a gente vai conversando, né, dialogando, que vocês não entenderem, eu souber responder, né? Eu vou responder aqui, tá bom? Então, a primeira atividade é identifique as orações nos períodos abaixo. Lembrando que, para identificar a oração, vocês têm que contar o número de verbos na oração, no período, desculpa, tá? Então, eu vou fazer a primeira com vocês, depois eu vou dar um tempinho de uns 2 minutinhos, para vocês responderem as outras. Estava confuso com o resultado do vestibular. Por isso, teve uma crise de choro. Então, vamos procurar aqui quais são os verbos que compõem esse período. Então, a gente tem aqui o primeiro verbo, o verbo estar, estava, tá? Vou ticar. E nós temos um outro verbo, que é o ter, teve. Tá? Então, estava confuso e teve uma crise de choro. Então, quantos verbos nós temos? Nós temos 2 verbos, portanto, nós temos 2 orações. Tá? Então, aqui, neste período, é um período composto, porque ele contém mais de um verbo, ok? Agora, tentem fazer as outras alternativas, até da letra B à letra E, tá? Vou dar uns 2 minutinhos, que daí a gente já começa, eu faço com vocês aqui. Isso, a letra B vai ser um período simples, Luana, isso mesmo, perfeitamente, perfeito, tá? A letra B é um período simples, tá? Vocês já identificaram o verbo da letra B? Posso dar a resposta? Isso, tem um verbo só, exatamente. Então, qual é o verbo da letra B? Isso, ótimo, já vou pôr aqui, arrebenta, tá? Já pode ir para a letra C. Então, eu tenho um período simples, oração absoluta, tá? Tudo isso é importante a gente fazer esse treino antes, porque nós vamos chegar no período composto e nos elementos, né, do período composto, nas partes que compõem, né, o período simples, né, nas partes que formam, que constituem um período simples, sujeito, predicado, né, que são os elementos essenciais da oração, os elementos acessórios, né, os elementos integrantes. Então, para a gente chegar a isso, eu acho, assim, importante a gente não ultrapassar, não deixar passar esses conceitos preliminares, tá? E na letra C? Isso, letra C, composto. Agora, quais são os verbos? 2 verbos, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que
significativas, né? Do Pequeno Príncipe, do livro do Pequeno Príncipe, e cativas, certinho. Então, a gente tem aqui esses dois verbos. Agora, na letra D, não lamente, apenas aguente firme, pois tudo passa nesta vida. E isso, letra D também é composto. E quais são os verbos? Isso, isso. Quais são os verbos da letra D? Vou ticar o primeiro, lamente, né? O lamente, depois apenas aguente. São verbos que estão no imperativo, né? Não lamente, apenas aguente, pois tudo passa e o passa, tá? Então, nós temos 3 orações, também período composto, 3 orações. E a última, ela chegou, deu passos leves, parou, observou os moradores e pulou no sofá da sala. Olha quantas orações temos aqui. O período composto também, a letra E, certo? E quais são as orações, quais são os verbos? Então, a gente vai começar aqui com o primeiro verbo, a primeira oração, ela chegou. A segunda oração, deu passos leves. A terceira oração, parou. Quarta oração, observou. E a quinta oração, pulou. Então, nós temos 5 orações aqui, tá? 5 verbos. Tudo bem? Tá tranquilo? Ficou claro para vocês, então, o que é uma oração, o que é um período simples, o que é um período composto, né? Então, a gente vai passar para o segundo exercício. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá, segundo exercício. No segundo exercício, vocês vão apontar a alternativa cuja frase não seja oracional. O que significa isso? A frase não tem verbo. Quando tiver esse enunciado, né, alternativa cuja frase não seja oracional, lembrando, oração igual a verbo, oração igual a locução verbal, certo? Dessas, nós temos, da letra A até a letra I, vocês vão ler cada período, cada frase, eu vou usar aqui frase, tá? Porque a gente não vai ter períodos também aqui, nós vamos ter frases, em algumas situações, em alguns momentos, nós vamos só ter frase, tá? Em outros momentos, o período, que é a frase oracional, certo? Eu vou fazer a primeira com vocês aqui, a letra A. O mal com bem se paga. Bem, nesse primeiro enunciado, eu vou usar o termo enunciado. Vocês têm verbo aqui? Aparece algum verbo? Sim ou não? Isso, pagar. Então, aqui eu tenho um verbo, que é o verbo pagar. Eu vou colocar em vermelho aqui para vocês identificarem, tá? Onde não tem verbo e onde tem verbo. Então, aqui eu tenho verbo. Então, se eu tenho verbo, eu tenho oração. Então, eu tenho um período simples aqui, tá? Eu tenho oração. Bem, vamos para a letra B. Devagar. Travessia de pedestres. Tem algum verbo aqui? Sim ou não? Tem? Vou voltar, devagar. Travessia de pedestres, que é uma pegadinha, hein? Travessia de pedestres. Não, o devagar, ele é um advérbio, tá? O devagar é um advérbio. É um advérbio de modo, devagar, né? De que modo que eu tenho que atravessar? Devagar. Então, é um advérbio de modo. Tem algum verbo? Travessia, não. Travessia é um substantivo. É por isso que eu disse para vocês que é uma pegadinha. Porque tem atravessar, né?
Vocês podem confundir com o atravessar. Agora, a travessia é o percurso. Então, travessia é um substantivo, não é um verbo. Nesse enunciado, nós não temos oração, porque não aparece verbo aqui. Tá? Então, não tem oração. Então, aqui eu tenho uma frase não oracional. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou marcar a letra B, tá? Na verdade, eu vou sublinhar, tá bom? Para não confundir aqui com o vermelho do verbo. Então, a letra B é uma frase não oracional. Na letra C, aliás, onde está o acarajé? Tem verbo? C, sim. Ok. Qual é o verbo? Está. Então, aqui eu tenho uma oração, eu não vou ticar. Letra D, ame-se. Olha, é uma frase oracional? Sim, né? Então, aqui eu tenho o verbo amar, ame-se. Então, eu tenho uma oração. Gente, estou indo devagar, estou indo depressa, tá dando para vocês compreenderem? O ritmo tá bom? Letra E, entrada somente para funcionários da empresa. Tem verbo? Cida, não, não, ok. Então, aqui nós não temos verbo, ó, tá? Em nenhuma palavra, que nenhuma palavra aqui marca verbo, sinaliza verbo, né? Então, aqui eu vou sublinhar, tá? Então, eu tenho uma frase não oracional aqui. Na letra F, proibida a permanência de pessoas no pátio, tem verbo? Letra F também, as meninas, a Luana, isso. Letra F também não tem verbo, ó, tá? Vou também sublinhar. Letra G, ela foi a mulher mais cobiçada de todos os tempos. A letra G tem verbo? Sim, tem verbo, foi, ok. Gostando da interação. Letra H, gostaríamos muito de viajar, porém acreditamos não ser ainda o momento adequado. Tem verbo? Sim, né? Então, nós temos aqui gostaríamos. Nós temos o viajar, ó, gostaríamos de viajar, não tem como não ter o de, porque o verbo gostar, ele é regido pelo de, pela preposição. Acreditamos, nós temos aqui na segunda oração, né, acreditamos não ser, ó, não ser é um verbo no infinitivo, a gente depois vai, se der tempo ainda da gente ver as orações reduzidas, tá, de infinitivo, de gerúndio. Acreditamos não ser ainda o momento adequado. Então, nós temos aqui, gostaríamos de viajar, né? Gostaríamos muito de viajar, uma locução verbal, o verbo acreditar, acreditamos, uma segunda oração, e uma terceira oração, não ser ainda o momento adequado, tá? Então, 3 verbos, 3 orações, ok? E a última, e agora, José, tem verbo? Não, tá? Daquele poema, né, do José. E agora, José? Ok? Então, gente, a letra B, a letra E, a letra F e a letra I, nessas 3 alternativas aqui, nós não temos oração, não temos verbo, tá? Então, elas são classificadas como frases, apenas frases, porque são enunciados que têm sentido completo, que dizem alguma coisa, e que a gente entende aquilo que está sendo dito. Vamos para a próxima. A próxima vou voltar aqui um pouquinho, tá? A próxima questão. Coloque PS para período simples e quando for período composto, PC. Então, vocês vão me dizer se a letra A é período simples ou se é período composto, tá? Vamos lá. Vou fazer com vocês aqui, tá? Vamos. Isso, período composto. Só os roçados da morte compensam, já vou ticando aqui os verbos, ó. Compensam cultivar, olha, que é uma locução verbal, tá vendo? Por que é locução verbal? Aqui eu tenho intercalado um advérbio de lugar, tá? Então, eu intercalei esse advérbio. Eu posso retirar, deslocar esse advérbio daqui. Posso dizer assim, só os roçados da morte compensam cultivar aqui, tá? Então, vocês vão perceber que aqui nós temos uma locução verbal. E cultivá-los, aqui já tem o verbo conjugado, né? Cultivá-los é fácil. Então, nós temos um período composto, nós temos 2 orações, certo?
Então, aqui é PC. Deixa eu pôr aqui, PC, período composto. A letra B, lá vem o acendedor de lampiões da rua, tá? Que vocês têm o período composto, período simples, já responderam aqui, né? Já respondeu no chat. Então, o verbo vir, lá vem. Eu vou ticar o verbo, então, período simples. A letra C, o que, que a gente vai ter? 1, 2, 3 lampiões, acende e continua. Então, nós temos um período composto, o acender, com o verbo acender, o acende, e continua, verbo continuar. Período composto. Então, vamos pôr aqui PC, tá? O vento derrubou várias árvores. Período simples, ótimo. O verbo é derrubar. Vou ticar aqui. Então, nós temos uma oração, período simples. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Período simples ou período composto? E aí? Período simples, ouço. É o verbo ouvir. Período simples, o Manuel Bandeira aqui, né? Certo? Então é isso. Um verbo, período simples. Mais de um verbo, período composto. Certo? Bem, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pessoal, ficou claro? Essa definição e essa distinção de período simples, a definição de período simples, de período composto, tá claro para vocês? Podemos prosseguir tranquilamente? Ok. Então, agora nós vamos entrar nos termos essenciais da oração, lembrando que agora o estudo vai ser voltado para o período simples, tá? Então, nós vamos estudar o período simples, que é o período composto por uma oração, né, formado por uma oração. Lembrando, oração, um verbo ou uma locução verbal, certo? Então, quando nós estudamos o período simples, nós vamos dividir esse período, tá, em partes, né, e atribuir a cada parte uma denominação, ou um nome a gente fala de termos, né, uma denominação que a gente chama de termos essenciais, de termos acessórios, né, de termos integrantes da oração. Então, primeiro, quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado, tá? Que vocês estudaram lá no ensino fundamental, né? Começou a estudar a respeito desses termos, desses elementos essenciais da oração. O sujeito e o predicado. O que é o sujeito e o que é o predicado? Primeiro, o sujeito é o termo da oração a respeito do qual se enuncia algo. O nome já fala, sujeito. Então, de quem que eu estou falando? Ou do que eu estou falando? O que que eu estou enunciando? Quem eu estou, aliás, enunciando? Tá? Ou o que eu estou enunciando? E o predicado é tudo que eu digo sobre o sujeito. Tá? Então, tudo aquilo que eu falo a respeito desse sujeito, a gente chama a isso de predicado. É o que se enuncia sobre o sujeito. Por meio de quê? Do verbo, tá? Então, eu vou enunciar através do verbo. Tá, então vamos ver aqui um exemplo. As boas obras valem ouro. Então, como que a gente identifica o sujeito num período? Primeiro, fazendo a pergunta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o verbo. As boas obras valem ouro. Qual é o verbo aqui? É o valem, tá? Então, eu tenho aqui o verbo valer, valem. Eu vou colocar ele entre parênteses aqui, tá? Só para vocês entenderem. Vou voltar aqui um pouquinho. Valem. Bem, então, eu já identifiquei o verbo. Tem um verbo em período simples, ok. Eu vou perguntar ao verbo, o que é que vale ouro? Ou quem é que vale ouro, se for uma pessoa, né? O que é que vale ouro? As boas obras. Então, para se achar o sujeito, nós perguntamos ao verbo o que é que ou quem é que, tá? Nesse exemplo, eu vou perguntar o que é
por aqui. O que é que? Só para vocês entenderem, tá? Então, o que é que vale as boas obras? Então, eu separei aqui o sujeito, as boas obras, e o que eu estou dizendo sobre esse sujeito? O que eu falo a respeito dele? Que as boas obras valem ouro. Então, valem ouro é o predicado, tá certo? Então, nós temos aqui sujeito e nós temos aqui predicado. Continuar aqui. Bem, quando a gente identifica o sujeito, é natural que o sujeito, né, tenha uma palavra básica, uma palavra principal, uma palavra essencial, que pode ser o substantivo ou pode ser um pronome, o que a gente chama de núcleo do sujeito. É a palavra mais importante, né? Então, o núcleo do sujeito é a palavra base do sujeito. Essa palavra base é representada por um substantivo ou por um pronome substantivo. O que é um pronome substantivo? É o pronome que substitui o nome, tá? Que fica no lugar do sujeito propriamente dito. Então, por exemplo, ele é um pronome substantivo. Ele está aqui, porque ele está substituindo alguém, né? Se eu digo, o menino está aqui, o menino, eu tenho um substantivo menino, como sujeito, né, como núcleo do sujeito. Agora, se eu substituo o sujeito, o menino, pelo pronome ele, o ele é um pronome substantivo, tá? Ou uma palavra substantivada, que é uma palavra que exerce ali, né, ela passa a valer como substantivo. Normalmente, o que a gente costuma substantivar? Verbos, né? O cantar dos pássaros faz bem ao ouvido, né? O cantar dos pássaros faz bem à alma. Então, o que é que faz bem à alma? O cantar dos pássaros. Então, o cantar é a palavra base do sujeito, é um verbo. Mas, nesse caso, é um verbo que nesse caso, ele foi transformado, ele foi passado para substantivo, ele foi substantivado, a gente chama isso de derivação imprópria, né? Na nossa gramática, traz como derivação imprópria. Então, são palavras que pertencem a uma classe gramatical e que são, né, transformadas em outra classe gramatical. Então, normal nós fazermos isso com os verbos, né? O cantar, o sorrir da criança, né? O olhar da mulher, o olhar do homem, o olhar da pessoa humana, da pessoa, né, humana, a pessoa já é humana, né, gente? O olhar da pessoa. Então, enfim, é muito comum nós substantivarmos, né, algumas palavras, certo? Então, vou pegar aqui esse exemplo. Esta manhã, o mar acumula ao teu pé rosas de areia. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui para identificar o sujeito é identificar o verbo aqui acumula, né? Deixa eu colocar aqui entre parênteses, tá? Acumula. O que é que acumula esta manhã, né, ao teu pé? Então, o mar. Então, o mar acumula ao teu pé. O mar acumula o quê? Rosas de areia, tá? Então, quem é que acumula ao teu pé rosas de areia? Desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho para formular melhor a pergunta. Quem é que acumula? No caso, o mar, a gente vamos dizer assim, está personificado, né? Então, quem é que acumula ao teu pé rosas de areia esta manhã? O mar. Então, o sujeito aqui é o mar, tá? Agora, qual é a palavra núcleo? Qual é a palavra base desse sujeito? O mar, que é o substantivo, certo? Agora, vamos ver uma com pronome substantivo. Quem faz um poema, abre uma janela. Então, aqui eu vou ticar, ó, o verbo fazer. Eu vou, aliás, colocar entre parênteses, né? Faz. Quem faz um poema, abre, também nós temos duas orações aqui, ó. Abre uma janela, mas com o mesmo sujeito, tá? Então, quem é que faz um poema? E quem é que abre uma janela? É o quem? É alguém. Esse alguém, ele está representado pelo pronome quem, tá? É um pronome substantivo. Porque substitui alguém, certo? E com palavra substantivada, sujeito, né, com palavra substantivada. O cantar dos pássaros alegra a manhã.
Então, vamos achar o verbo, identificando o verbo alegra, e nós vamos perguntar ao verbo: quem é que alegra amanhã? O cantar dos pássaros. Então, o sujeito é o cantar dos pássaros. Agora, qual é a palavra base do sujeito cantar? Não são os pássaros, é o cantar dele que alegra. Vocês vão verificar que até o verbo, ele está no singular, né? O cantar aqui no singular, o verbo no singular. Então, nós temos um verbo substantivado, uma palavra substantivada, certo? Gente, então, isso é o que a gente chama de núcleo do sujeito. Palavra mais importante, a palavra base do sujeito, é o que a gente denomina como núcleo, certo? Vamos continuar aqui. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? E só lembrando, né, voltando um pouquinho a esse primeiro momento aqui, né, da pergunta que vocês têm que fazer ao verbo, que é que ou quem é que, para poder identificar o sujeito. Agora, aí vai uma dica, tá? Para facilitar o reconhecimento do sujeito, basta substituí-lo por um pronome pessoal reto. O ele, eles, né, ela, elas, o nós, o vós, sem preposição antes. Um exemplo dado aqui: o olho da vida inventa o luar. Então, quem é que inventa o luar? O olho da vida. Eu vou substituir o olho da vida por ele. Ele inventa o luar. Então, eu consigo, através desse macetinho aqui, dessa dica, eu consigo identificar o sujeito, tá? Porque, às vezes, existe tem, assim, pessoas que ainda têm dificuldade de compreender, de fazer análise sintática. Então, para vocês começarem a entender, né, esses elementos, sujeito, predicado, eu vou trazendo, assim, algumas dicas que eu vejo que são possíveis, né? Uma saudade indizível atraía-me para o mar. O que é que me atraía para o mar? Uma saudade indizível. Ela, tá? Ela, quem é a saudade? Ela atraía-me para o mar. Então, se eu posso substituir o sujeito, né, a expressão, por um pronome pessoal do caso reto, eu identifico que ele é um sujeito, que ali existe um sujeito, ok? Agora a gente vai entrar nos tipos de sujeito. Quais são os tipos de sujeito? Né? Então, nós temos os tipos básicos de sujeito. Então, nós começamos pelo mais simples, né? Que é o sujeito simples. Tá? O que é o sujeito simples? Então, para eu identificar que tipo de sujeito o período tem, né? Se é um sujeito simples, se é um sujeito composto, se é um sujeito indeterminado, eu tenho que entender também do núcleo do sujeito, né? Identificar o núcleo. O sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo apenas, tá? Ou seja, ele vem representado ou por um substantivo, ou por uma palavra substantivada, ou por um pronome substantivo, tá? Exemplo dado aqui: Dona Benedita possuía um duríssimo trabalho caseiro. Então, identificando o verbo possuía, eu vou perguntar a ele: quem é que possuía um duríssimo trabalho caseiro? Então, já achei aqui ela, olha lá, né, a dica dada anteriormente, ela, Dona Benedita. Então, Dona Benedita é um núcleo apenas, né, um substantivo próprio. Então, o sujeito aqui é simples. Um galo sozinho não tece uma manhã, tá? Do João Cabral de Melo Neto, né? Então, eu identifico o verbo tece. Quem é que não tece uma manhã? Um galo sozinho. Ele, tá? Que é a dica que eu dei. Bem, como nós temos aqui um galo sozinho, nós temos mais de uma, né, palavra, nós vamos identificar o núcleo. O núcleo aqui é galo, que é o substantivo, palavra mais importante do sujeito, tá? Então, se eu tenho um núcleo, sujeito simples, ok? Então, para eu identificar sujeito simples e sujeito composto, vocês vão encontrar, identificar o núcleo. O núcleo, lembrando, pode ser um substantivo, um pronome substantivo, uma palavra substantivada. Bem, vamos para o segundo tipo de sujeito, que é o sujeito composto. Sujeito composto é aquele que apresenta de 2 a
ou mais núcleos, né? E ele é representado por duas ou mais pessoas gramaticais, né? Por exemplo, ele, nós, né? O tu e o vós, enfim, tá? Chegaram tarde o cantor e a orquestra. Então, vocês identificam com facilidade também o sujeito composto pelo verbo no plural, tá? Também é uma dica. Não, claro que isso não vai caber em toda situação, é, né? Você vai olhar lá, não, eu tenho um verbo aqui no plural, então eu tenho sujeito composto. Nem sempre, porque eu posso ter um sujeito simples no plural, né, com núcleo no plural, e o verbo vir no plural, tá? Então, essa regra não cabe para toda situação, em toda situação. Então, chegaram tarde o cantor e a orquestra. Quem chegou tarde? O cantor e a orquestra, tá? Então, os elementos estão na ordem inversa, ou seja, o sujeito, ele foi colocado no final do período, no fim do período, tá? Então, trazendo o sujeito para o início do período, ficará assim: o cantor e a orquestra chegaram tarde. Então, a gente tem como núcleo aqui o cantor e orquestra, dois substantivos, sujeito composto, certo? Vamos lá. Este daqui dá um pouquinho de trabalho, porque o conceito dele é um pouquinho mais extenso e requer, assim, bastante cuidado, né? Quando for determinar, classificar se o sujeito é indeterminado. Então, o sujeito indeterminado, pelo nome, a gente já identifica aquele que não se determina, né? Aquele que não se pode, que não se quer determinar. Ou seja, para a gente encontrar sujeito indeterminado, ou para classificar como sujeito indeterminado, o período ele tem de vir solto, não vem num contexto, né, mais amplo, ou seja, não existe um texto ali em que eu possa identificar esse sujeito, tá? Então, o período, ele é apenas colocado, exposto, sem algo dito anteriormente, né? Então, ele não vem contextualizado. Existem dois processos para indeterminar um sujeito. Isso que é importante, tá? Entender. Primeiro, quando que eu vou identificar o sujeito indeterminado? Colocando o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência ao sujeito em outra posição do texto. Aqui, ó, já está colocado aqui, tá? Exemplo, comentam a sorte daquele indivíduo. Então, esse período aqui, ele não está vinculado a nenhum texto. Eu apenas trouxe para vocês um período, né? Um período. Comentam a sorte. Da forma como ele está, eu não consigo identificar o sujeito. Quem é que comenta a sorte daquele indivíduo? Comentam eles ou elas, os meninos, as pessoas, enfim, tá? Então, não se pode determinar que sujeito é, ou quem é o sujeito, né? O verbo, ele está na terceira pessoa do plural. Um outro exemplo, dizem por aí coisas tão estranhas, mesma coisa. Este período, ele não pertence a um texto, a um contexto mais amplo, tá? Então, aqui eu sei que eu tenho um sujeito indeterminado. Quem é que diz por aí, né? Coisas estranhas? Não sei, eles ou elas, tá? É importante que vocês coloquem esse eles ou elas, tá? Para entender essa classificação, tá bom? Gente, isso é gramática. Vocês vão até falar para mim, isso é meio sem lógica, né, professora? Porque quando eu digo assim, comenta a sorte daquele indivíduo, ou seja, se eu tiro o M aqui, se o verbo ele é na terceira pessoa do singular, eu já tenho o sujeito, que é o ele, que é o ele. É o sujeito da terceira pessoa, tá? Então, do singular. Então, se o verbo vem na terceira pessoa do singular, o sujeito, ele é determinado, ele pode ser um sujeito simples, tá? Então, eu falo que a gramática ela é arbitrária, tem regras que não tem, assim, um porquê, né, um motivo. Por que a regra é essa? Porque é,
né? Porque a gramática põe dessa forma, ela apresenta dessa maneira, tá? Então, o que que é importante vocês fazerem, né? Qual é o procedimento de vocês nesse sentido? É compreender a regra, é mesmo memorizar a regra, memorizar e fazer exercícios, tá? E uma outra forma de indeterminação do sujeito, quando o verbo aparece na terceira, presta bastante atenção nesse, tá? Terceira pessoa do singular, seguido do se. Ou seja, esse se é denominado de índice de determinação do sujeito, tá? Então, comeu-se do pão e bebeu-se do vinho. Então, se eu vinculo, se eu coloco junto com o verbo na terceira pessoa do singular o se, eu passo a classificar esse período aqui como tendo um sujeito indeterminado, ou seja, como apresentando um sujeito indeterminado aqui, certo? Se eu tiro esse se, comeu do pão e bebeu do vinho, é indeterminado? Não. Sujeito, ele vai ser o sujeito determinado, o sujeito simples, tá vendo? Então, isso é regra gramatical. Então, o que eu tenho que entender? Olha lá, né? Depois observação. Se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, o sujeito será ele ou ela, tá? Comenta a sorte daquele indivíduo, realizou uma boa prova, ok? Então, isso está bem claro para vocês. Então, é importante que vocês se atentem para isso. Os slides vocês têm na plataforma, peguem depois, leiam, fiquem com esses slides, né, em casa, para sempre passar, voltar, né, é importante. E uma outra classificação de tipos de sujeito, que é a famosa oração sem sujeito, né, concurso, quem vai fazer concurso para prefeitura aí, olha, isso daqui cai, né, oração sem sujeito, cai bastante em concurso, tá? E mesmo que não seja atividade, conteúdo de concurso, para a gente escrever, né? Para a gente falar, para a gente escrever, muitas pessoas empregam equivocadamente os verbos, né? Quando se tem uma oração sem sujeito. Bem, então vamos lá, devagar, para vocês entenderem que a gente vai fazer exercício sobre isso, tá? Oração sem sujeito. Quando que ocorre a oração sem sujeito? Com os seguintes verbos. Vamos primeiro para o verbo haver. Primeiro caso, verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, ou empregado com ideia de tempo, ficará sempre na terceira pessoa do singular. Olha, eu tiquei aqui em negrito, né? Pus em negrito as palavras importantes para vocês memorizarem, tá? Verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ficará, ou empregado com ideia de tempo, ficará na terceira pessoa do singular, não haverá plural. Exemplo, houve muitas crianças brincando no parque. Vamos entender aqui. Houve, eu vou sublinhar até esse verbo aqui, houve muitas crianças. Tá? Verbo haver. Bem, qual é o significado do verbo haver aqui? Existir. Existiam muitas crianças brincando no parque. Então, vamos fazer um paralelo, tá? Vou pôr aqui também sublinhado, o existiam, para vocês, para a gente estabelecer esse paralelo aqui, para memorizar. Houve muitas crianças, existiam muitas crianças. Aqui, ele fica no singular, no verbo haver. Aqui, ele vai ficar no plural, concordando com as crianças. O que é que existiam? Muitas crianças. Então, eu vou pôr aqui um colchete. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse colchete aqui. Acho que eu não vou conseguir. Vou pôr, então... Era lá, fiz. Consegui. Então, aqui... Muitas crianças. Certo? Então, eu tenho um sujeito, muitas crianças, com o verbo existir. Não tenho sujeito com o verbo haver. O que que o verbo haver significa? Existir. Então, a gente vai fazer esse paralelo. Verbo haver significando existir, com o verbo haver não tem sujeito, com o verbo existir tem sujeito. Aí vocês vão me falar, e aqui? Muitas crianças vai ser o quê, então? Vai ser objeto direto, tá? Então, aqui em cima, eu vou ter, no lugar do sujeito que eu tenho aqui embaixo, que a classificação dele é de sujeito, com existir,
Com o verbo haver, ele vai ser classificado como objeto direto. Gente, isso daqui é importante, tá? Entender e memorizar também essa regra, tá? Vamos agora fazer como a locução verbal. Também que isso daqui é matéria de concurso, cai bastante em concurso. Deve haver muitas crianças brincando no parque. Mesma coisa, deve haver, qual é o verbo principal? É o haver. Então, eu vou voltar aqui, haverá, houve, tá? Muitas crianças. O verbo deve, ele é um verbo auxiliar, e o verbo haver é o verbo principal. Então, locução verbal, né? O que foi perguntado lá no início, que é a locução verbal. É o verbo auxiliar mais o verbo principal. Esse verbo principal é um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, certo? Então, o que eu tenho que olhar aqui? Para o verbo principal. E qual que é o verbo principal? É o haver. Isso é importante na hora da gente fazer os exercícios, vocês ficarem atentos, tá? Para essa construção, ok? Agora, passando para o existir, passando essa locução com o verbo existir, vai ficar como? Devem existir muitas crianças brincando no parque. Por que que agora vai ser no plural? Porque é o verbo existir que é o principal, é o que está predominando, tá? Então, se o verbo existir é o principal, tem sujeito. Então, eu tenho que fazer a concordância do sujeito com o verbo auxiliar. Devem existir. Ficou claro, pessoal? Tá claro isso para vocês? Eu sei que vocês vão falar, nossa, Pro, é muita coisa, é muita regra, né? E aí? Eu já elaborei o slide dessa maneira, porque eu acho que vai facilitar, visualizando isso daqui, olha, da forma como está, vocês vão conseguir assimilar melhor. Eu acredito que, né, quando eu fui elaborar os slides, eu fui pensando numa forma de vocês entenderem e memorizar também a regra, tá? Observação, né? Os sinônimos existir, ocorrer e acontecer são pessoais, possuem sujeito, com ele concorda em número e pessoa, tá? É o que eu disse a vocês lá. Verbo haver não tem sujeito. Pro, substituir por existir, ocorrer, acontecer, vai ter sujeito, certo? A locução verbal acompanha a regra. Tranquilo? Posso passar para a próxima? Vamos para a próxima. A próxima já não é tão assim complicado, né? Tão complexo como o verbo haver, né? Ainda tem uma outra regra do verbo haver que eu não trouxe para vocês, porque assim, eu acho que senão vai ficar muita informação, mas a gente vai fazer isso no exercício, tá? Eu vou explicar para vocês uma outra situação. Na letra D, verbos fazer, deixa eu ticar aqui, verbos fazer e estar, indicando ideia de tempo ou seguidos de condições de clima, serão também usados na terceira pessoa do singular, ou seja, são impessoais, tá? Em todas essas situações aqui, nós temos verbos impessoais constituindo oração sem sujeito. Exemplo, fazia muitos anos que isso não acontecia. É muito comum a gente ouvir em reportagem esse verbo aqui fazer no plural, faziam 2 semanas, né? Que ele esteve aqui, tá errado, tá? Então, o verbo fazer, que indica tempo, tá? Ele vai ficar no singular, tempo passado, né? Fazia muitos anos. Poderá fazer muitos anos que isso não acontece também, tempo futuro. Então, na indicação de tempo, o verbo fazer, ele fica na terceira pessoa. Na indicação de condição de clima, faz invernos, rigorosos, e não fazem invernos rigorosos, tá? Vai fazer dias quentes neste ano, olha o verbo fazer aqui como verbo principal, indicando condição de clima, tá? Não vão fazer dias quentes, vai fazer. Está frio, está quente, né? O verbo fica na terceira do singular. Outra situação, em que não existe o sujeito, mas o verbo concorda com o numeral. Verbo usado com expressões indicadoras de hora, de data, distância, de tempos em geral, o verbo aqui, ele concorda com o numeral, são 4 horas, deviam ser 4 horas,
Hoje são 13 de maio, tem pessoas que, né, também a forma de dizer, hoje é 13 de maio, subentendendo aí a palavra dia, né, hoje é dia 13 de maio. Daqui ao hotel são 13 quilômetros, ou seja, quando você tiver aí, né, um numeral que indique data ou que indique distância, o verbo, ele concorda com esse numeral, ele fica no plural em geral, né? E o último caso, última situação de oração, deixa eu voltar aqui, pera lá, aqui, tá. Verbos que indicam, ai, sai toda hora. Dá. Verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Ventava muito naquela região, relampejou durante a madrugada. Então, esses verbos que indicam fenômenos naturais também são verbos impessoais, ou seja, formam oração sem sujeito, tá? Agora, se esses verbos são usados no sentido figurado, normalmente a gramática às vezes traz, né, algumas atividades, e quando se estuda figuras de linguagem, é comum encontrar esses verbos, né, no sentido figurado. Aí ele tem sujeito, tá? Chovia aplauso no estádio. Aplauso não é fenômeno da natureza, né? Aplauso é um modo, chovia aplauso é um modo de dizer, né? Então, é um modo de dizer figurado, né? Então, aqui o verbo, ele concorda com aplauso, então o sujeito aqui é aplauso. Aplauso chovia no estádio, certo? Então, pessoal, só assim, recapitulando um pouquinho a oração sem sujeito, nós vamos ter 4 casos de oração sem sujeito. Com o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou empregado com a ideia de tempo, tá? Com os verbos fazer e estar indicando ideia de tempo, ou seguidos de condições de clima, vão ser usados na terceira do singular. Com o verbo ser usado com expressões indicadoras de hora, data ou distância, que concorda com o numeral, e com os verbos que indicam fenômenos naturais, tá? Então, nesses 4 casos, nós teremos oração sem sujeito, certo? Então, antes da gente passar para as atividades, eu vou dar um intervalinho para vocês, e daí, acho que tem a lista eu vou dar um intervalinho de 10 minutos, e na volta vocês já assinam a lista de presença, a chamada de vocês, tá? Vai ser disponibilizado o link para vocês assinarem, tá? Assinatura eletrônica, né? Ok? Então, deixa eu. Tudo bem, pessoal? Um intervalinho, tá bom? De 10 minutos? Ok, para tomar uma água, né? Vou só minimizar aqui. Que bom que todo mundo concorda, né? Aí, você vai aparecer aqui, tá? É que eu estou apresentando. Sim. Boa noite. Eu sou Sônia Lira, diretora da Escola de Governo. Quero parabenizar a vocês que estão participando deste curso, que foi feito exatamente pensando na possibilidade de que vocês pudessem ter um melhor conhecimento. Língua portuguesa, ela é essencial no nosso dia a dia, a todo momento estamos precisando, né, utilizar da língua portuguesa, e eu a amo, a acho maravilhosa, e estou muito feliz por vocês estarem se dedicando um tempo de vocês para ter esse conhecimento. A escola de governo, ela foi criada com uma finalidade da formação, capacitação e qualificação para os servidores públicos municipais.
E também alguns servidores do Estado, nós temos convênio, então, alguns servidores do Estado também, se eles querem, eles podem participar dos cursos da Escola de Governo. E com essa finalidade de valorizar o conhecimento, valorizar o servidor, a Prefeitura Municipal de Campo Grande investe nessa formação online, devido à pandemia, para que vocês possam estar acompanhando e aumentando o capital intelectual de todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos bem-vindos, e com certeza o prefeito Marquinhos Trade investe realmente na capacitação dos servidores, porque ele acredita que os servidores com melhor conhecimento poderão ter autoconfiança, desenvolver um trabalho com qualidade e também conseguir conquistar uma melhor qualidade de vida. Bom estudo a vocês e fiquem com a professora Andréia, que é uma excelente professora e foi convidada pela Escola de Governo para estar aqui com vocês. Uma boa noite. Oi, pessoal, voltando, né? Voltando. Certo, ok, tá? A gente que agradece, tá, pessoal, que tá aqui se manifestando, né, no chat. Muito obrigada. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer as atividades, tá? Então, a gente vai prosseguir com as atividades. Vocês estão vendo, né? Tá compartilhado. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, subiu. Tá. Então, a primeira atividade, vamos praticar. Há sujeito composto em. Então, vocês vão identificar o período que apresenta sujeito composto, lembrando que o sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo, né? Vou fazer a primeira com vocês, tá? Caíram ao chão uma árvore e um poste. Como que a gente faz para encontrar sujeito? Primeiro identifica o verbo, né? O verbo aqui é o caíram. Vamos perguntar ao verbo, o que é que caiu ao chão? Aí a gente já responde, uma árvore e um poste. Ela e ele, tá? Então, é aquela dica que eu dei para vocês no início. Então, uma árvore e um poste, eu vou separar aqui, é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Árvore e poste, são dois substantivos. Tá? Então, se eu tenho dois substantivos, o sujeito é composto. Então, a letra A, eu tenho sujeito composto. Vou ticar aqui em vermelho, tá? Letra B. Saiu o ônibus para o Rio de Janeiro. Verbo aqui é o saiu. Quem é que saiu? O que é que saiu para o Rio de Janeiro? Ele, o ônibus. Então, sujeito simples, muito bem. Né? Já estão respondendo aí, a Luana, a Aira, diferente o nome, bonito, Aira. Então, o ônibus, é sujeito simples, isso mesmo, né? Ótimo. Trancaram a porta de casa, o verbo aqui, então esse daqui na letra B eu não vou marcar, né? Porque eu não tenho sujeito composto. Na letra C, trancaram a porta de casa, o verbo é o trancaram, uma oração, né? O verbo, olha aqui, está na terceira pessoa do plural. Não existe, ele não está contextualizado, ou seja, ele não faz parte de um texto, né? Então, se o verbo está na terceira pessoa do plural, eu não tenho como identificar aqui o sujeito, né? Quem é que trancou a porta de casa? Eles ou elas? Então, eu tenho o sujeito indeterminado, tá? Na letra C. Eu vou até colocar para vocês aqui, indeterminado, ó. Na letra B, o sujeito simples, vamos escrevendo aqui, né? Simples, opa. Na letra A, o sujeito é composto, é o que foi marcado. Na letra D, vive-se bem neste lugar, tá? Então, vive-se, mesma coisa, o verbo, ele está na terceira pessoa do singular, seguido do ser.
Neste caso, eu tenho índice de determinação do sujeito. Quem é que vive bem neste lugar? Ele ou ela, a gente não consegue determinar. Então, sujeito indeterminado pela regra, tá? Vou ticar aqui também, junto com ele, o índice de determinação, que é o C. Há muitas pessoas carentes de abraço. Existem, olha, o verbo haver, significando existir, oração sem sujeito, tá? Oração sem sujeito. Então, a letra A, que é a resposta, né? Então, o sujeito composto está aqui. Agora, a 2, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? E vocês vão pôr resposta para mim no chat. Período que apresenta sujeito simples, tá? Podem fazer. Entendeu? Vamos lá? Deixa eu fazer com vocês. Então, período que apresenta sujeito simples. Quebraram o muro da escola. Verbo, vamos esticando o verbo, tá? Quebraram. Ok, tem gente que já respondeu aqui, né? Sujeito simples, a letra C. Acertaram, tá? O sujeito simples já vou marcar, assinalar, é a letra C, né? O verbo assobia. Quem assobia é um vento. Vento é um substantivo, tá? Então, aqui eu tenho sujeito simples. Na letra A, o sujeito, eu gosto sempre de fazer as outras também, tá? Mesmo que fique repetitivo, mas é para exercitar, né? O sujeito é indeterminado. Fez muito calor hoje de manhã, oração sem sujeito. Opa, caiu um. Choveu fininho, verbo que exprime, né, expressa fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Na dúvida, velhos e moços calaram-se. Então, aqui eu tenho um sujeito composto, velhos e moços, né? Sujeito composto. Certo? Então, o sujeito simples, ele está aqui num vento, subia lá fora. Vamos para a próxima, que é a número 3. Na número 3, vocês vão identificar o sujeito indeterminado, tá? Então, há sujeito indeterminado em. Vamos ver o que vocês vão assinalar. Isso, a Aira já respondeu. A Thalita já respondeu. A Thalita? Eu não estou conseguindo identificar o nome. É Braga? São as iniciais, né? Muito bem. Tem gente que está pondo B, B, C, né? Já responderam. Acho que a maioria, né? Respondeu letra B. Então, quem respondeu letra B, acertou, tá? O sujeito indeterminado, ele está aqui mesmo. Assistiu-se uma cena desagradável. Quem é que assistiu? Não se sabe, ele ou ela, tá? Vamos fazer as outras também, né? Choviam flores do céu azulado. O verbo chover aqui é um verbo que, embora expresse fenômeno da natureza, ele está usado, está usado como verbo no sentido figurado, né? Então, ele é usado no sentido figurado. Então, choviam flores. O sujeito aqui é flores, ó. As flores choviam, tá? Então, o sujeito aqui é simples. Vamos ver, então. Sujeito simples. Na letra B, a resposta,
Na letra C, subitamente pararam todos. O sujeito aqui é todos. Quem é que parou? Todos, né? O período, ele apresenta a ordem inversa, ou seja, o sujeito, ele vem no final. Então, todos pararam subitamente. Se você passa o sujeito para o início, você identifica, tá? Então, aproximou-se uma menina. O sujeito aqui, quem é que se aproximou? Uma menina. Isso aqui é mesmo para confundir, tá? Você olha assim o verbo com C, você vai falar assim, é índice de determinação. Mas nem sempre esse C vai ser índice de determinação, ele tem várias funções, tá? No período. Nesse caso, o verbo aproximar é um verbo pronominal, aproximar-se, tá? Ou seja, é um verbo conjugado junto com a partícula C, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Aproximar-se, indicando ali uma ação, né? Feita pelo próprio sujeito. Eu me aproximo, né? Reflexiva, né? É um verbo na forma reflexiva. Isto não é nada. O sujeito aqui é isto, tá? O que é que não é nada? É isto. É um pronome, né? Um pronome substantivo que fica, né? Que vale, que tem valor de sujeito, tá? Então, a resposta é a B. Vamos para a próxima. Tá. Número 4. Assinale as alternativas que apresentam oração sem sujeito. Então, mais de uma alternativa, tá? Havia pessoas descontentes na Assembleia. Essa primeira alternativa. Havia pessoas descontentes na Assembleia. Verbo haver. Eu posso substituir o verbo haver pelo verbo existir? Sim. Então, eu digo assim, existiam pessoas descontentes na Assembleia. Então, se o significado de haver é existir, o verbo haver, ele não tem sujeito. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito, tá? Eu vou assinalar aqui a letra A. A letra B, o sorrir faz bem à alma. O que faz bem à alma? Vamos identificar o verbo, né? Sem pressa de ser feliz. Então, o que é que faz bem à alma? O sorrir. Então, o sujeito aqui é o sorrir. Então, o sujeito simples. Hoje escureceu mais cedo. O verbo escurecer indica o quê? Um fenômeno, né? Tempo, fenômeno da natureza, escurecer. Então, aqui eu não tenho sujeito. Faz anos que ele chegou da Europa. Aqui é um caso bastante interessante, porque esse período, ele é um período composto, ou seja, eu tenho dois verbos aqui, o verbo fazer e o verbo chegar. Nós vamos analisar cada oração para identificar se nessa oração existe sujeito ou não. Então, a primeira oração é faz anos. Eu vou pôr aqui uma barrinha, deixa eu ver onde tem as barrinhas aqui. Ai, não acho as barrinhas. Tá, achei. Vou ter que pôr o contra, né? Ponto. Vamos ver aqui se dá certo. Dá. Bem, deixa eu ver como que eu vou assinalar aqui para a gente separar um de outro. Pronto, vou pôr assim, ao contrário. Faz anos, tá? Então, essa primeira oração é a oração sem sujeito. Então, vocês vão assinalar dessa forma aí, tá? E a segunda oração, que ele chegou da Europa, já tem sujeito. Quem é que chegou da Europa? Ele, tá? Então, o sujeito aqui é um sujeito simples. Então, oração sem sujeito eu tenho apenas na primeira oração, tá? Deve fazer muito calor hoje. Fará muito calor. Então, verbo fazer indicando também clima, né? Oração sem sujeito aqui, tá? Então, nesses três casos, nós temos oração sem sujeito. Vamos ver aqui. Ok? Tem alguma dúvida em relação a essa atividade? É uma atividade mais complexa um pouquinho, porque entra, né, os casos em que o verbo, né, forma oração sem sujeito. Tá. Agora, número 5. Na questão 5, o que vocês vão fazer? Marcar C para as frases em que a concordância do verbo estiver correta
E para as frases em que a concordância do verbo estiver errada, vocês vão assinalar E. Então, como que a gente vai fazer este? Vocês vão fazer a letra A, aí resolver a letra A e me dizer se está certo ou se está errado, tá? E podem colocar a resposta no chat aí. Devem haver duas soluções. Eu vou ticar aqui os verbos para facilitar essa análise, tá? Devem haver, há de existir, há de haver. Vamos ver a melhor forma de vocês entenderem essa formação de período, tá? Tá, então, já tem gente que já respondeu aí que a letra A está errada. Devem haver duas soluções. Então, vamos entender aqui. Qual o verbo mais importante? É o segundo verbo. Então, vamos assinalar ele, deixa eu ver se eu ponho uma outra cor. Vamos pôr um azul, tá? Para vocês identificarem o verbo mais importante, o verbo principal, né? O verbo principal. Essa é a nomenclatura correta, verbo principal. Então, vamos lá. Bem, olha como que nós vamos fazer. Então, isso assim, uma sugestão, uma dica para vocês fazerem quando for analisar ou quando for redigir, né, um documento, um texto, enfim. Sempre analisa o segundo verbo da locução, tá? Porque o segundo verbo que compõe a locução é o verbo principal, ok? Então, se ele é o verbo principal, eu já tenho a minha regra na cabeça. Qual que é a regra? Verbo haver significando existir, não tem sujeito. Ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Ou seja, aí eu vou olhar para o verbo que está acompanhando ele, tá? Esse verbo, então, aqui vai ter que vir no singular. Devem haver duas soluções. Bem, então eu tenho aqui o haver, é o verbo principal, que significa existir. Devem existir, beleza. Então, se é o verbo haver o principal, que significa existir, o verbo... André, seu microfone está fechado. Pro, seu microfone está fechado. Abre. Agora estão ouvindo, né? Ele fechou sozinho? Não. Aconteceu antes, tá? Tá. Pessoal, vamos então voltar. Será que está fechado de novo? Peraí, deixa eu olhar. Fenômeno da natureza. Aqui, pronto. Acho que agora... Bem, vocês então não ouviram a minha explicação, né, pessoal? Vamos voltar então aqui. O que eu fiz nesse exercício? Eu assinalei em azul os verbos principais, tá? Para facilitar a análise aqui do singular ou do plural, para ver se o verbo vai ficar no singular ou se ele vai ficar no plural, o verbo auxiliar. Então, esse verbo auxiliar é o que está em vermelho. O verbo principal é o que está em azul. Quando estiver verbo haver, com sentido de existir, esse verbo que está em vermelho vai ficar sempre no singular. Quando estiver o verbo existir como principal, esse que está em vermelho vai ter que concordar com o sujeito, tá? Porque vai ter sujeito no período, certo? Então, essa é a dinâmica. Então, na letra A, eu tenho aqui o verbo dever, devem haver, está errado. Por quê? O verbo haver significa existir, então, com haver, o verbo dever tem que ficar no singular. Deve haver duas soluções, ok? Na letra B, há de existir pessoas prestativas. Bem, então eu vou olhar aqui para o verbo existir. Verbo existir principal, tem sujeito no período. Então, o sujeito é pessoas prestativas. Está no plural. Se está no plural, esse verbo auxiliar tem de vir no plural, hão de existir. Então, aqui também está errado, tá? Na letra C, verbo haver, significando existir. Então, se significa existir, esse verbo que acompanha precisa estar no singular. Então, aqui está correto. Há de haver recursos para este mal. Ótimo, aqui está certo. Tá? A Regiane, né? Já assinalou tudo, olha que beleza. Joia.
A letra D, devem existir duas soluções, mesma coisa. Se eu tenho o verbo existir, tenho o sujeito aqui, duas soluções, então o verbo auxiliar vai concordar com o sujeito no plural, devem existir. Então, aqui está, beleza, correto. Podem haver invernos rigorosos, então aqui é um fenômeno da natureza, né? Invernos, nesse caso, o verbo, ele fica no singular. Então, pode haver invernos rigorosos. Então, esse está errado. Tá? Certo? Deixa eu ver como é que as pessoas puseram. Pessoal, deixa eu só dizer uma coisa, Regiane, às vezes vai valer para as outras também, tá? Não fica aflita em relação, eu errei tudo, né? Não, é assim mesmo, tá? Eu sempre digo, é regra. Regra, tem que ir memorizando, aos poucos, precisa ir estudando, né, para assimilar, né, a regra, para memorizar mesmo, trabalhar aí a memorização, né? E depois a aplicabilidade. Então, você memoriza e aplica, né? Memoriza e faz depois a aplicação nos exercícios, né? E fiquem tranquilos, tá, gente? Em relação a errar ou não errar, eu acho que é assim mesmo. A gente vai errando e vai consertando, vai aprendendo, tá? Na número 6, só num caso a oração é sem sujeito. Assinale, eu vou dar um tempinho, um minutinho para vocês fazerem isso daí. Só um caso, a oração não tem sujeito. Isso está fácil. Faltavam 3 dias para o batismo, houve por improcedente a reclamação do aluno. Eu acho que isso eu vou fazer com vocês. Eu não passei isso que eu queria, essa regrinha que eu queria. Tá. Vamos lá, vou fazer junto com vocês, tá? Faltavam 3 dias para o batismo. O verbo aqui é o faltavam, restavam. Então, o significado do faltar aqui é restar, restavam. Restavam 3 dias. Bem, não existe nenhuma regra, né? Para o verbo restar, dizendo que ele não tem sujeito. Então, aqui eu tenho sujeito 3 dias, aqui tem uma pegadinha, né? Que as pessoas olham, faltavam, acham que não tem sujeito. Tem. 3 dias faltavam para o batismo, tá? Porque está sinalizando aqui tempo, né? A letra B, que eu gostaria, assim, de parar um pouquinho e explicar para vocês. O verbo haver, houve por improcedente neste caso, né? Houve por improcedente a reclamação do aluno. O significado do verbo haver aqui é o significado de considerar. Deixa eu só pôr aqui também para vocês. Considerar, considerou. Tá? Então, quando o verbo haver significa considerar, considerou por improcedente a reclamação do aluno, tá? Deixa eu ver se tem mais uma outra, é considerar e julgar, né? São essas duas, julgou, tá? Então, quando o verbo haver significa considerou, julgou, tem sujeito, tá? Então, considerou improcedente a reclamação do aluno. Julgou improcedente a reclamação do aluno. Então, o sujeito aqui será a reclamação do aluno, tá? Então, aqui eu tenho sujeito a reclamação do aluno, ok? Por causa do sentido do verbo haver. Então, anotem isso daí, que isso é importante. Esses slides vão ficar, depois eu posso até repassar os slides para ser postado no ambiente, porque ele já está com a resposta, né? Aí eu vou salvar depois e posto para vocês. Na letra C, só me resta uma esperança. O verbo aqui é o resta, né? O que é que me resta? Uma esperança. Então, o sujeito aqui é uma esperança, certo? Opa, estou errando aqui. Uma esperança. Havia tempo suficiente para as comemorações. Existia tempo suficiente para as comemorações. Então, o verbo haver aqui é o verbo que significa existir. Então, nesse período, a oração é sem sujeito. Então, é esta daqui, a letra D, tá? É a letra D.
Não me convém suas decisões. O que é que o verbo aqui é convém, né? O que é que não me convém? Suas decisões. O sujeito é este. Suas decisões não me convêm, certo? Então, a letra D, que tem sujeito, que tem oração sem sujeito. Tranquilo? Vamos para a próxima, a número 7. Marque a oração também que não possui sujeito. Eu gostaria que vocês fizessem esse, tá? Eu fiz para vocês o de trás, o anterior. Façam esse agora. Marque a oração que não possui sujeito. Vamos ver. O que vocês marcaram? C, oração sem sujeito. É que a regra está lá atrás, né? Aqui a gente marcou a C, a E, Tá, vamos lá. Então, quem marcou a letra? Tá, marcou a letra B. Isso, olha, eu acho que é só uma que acertou, tá? Letra B. Vamos ver por quê, né? Quem marcou a letra B acertou. Eu vou assinalar aqui, aí vou explicar. Na letra A, a noite repentinamente caiu sobre a cidade. Então, o verbo aqui é caiu, tá? Então, vou assinalar o verbo, caiu, e vou perguntar, quem é que caiu sobre a cidade à noite? Tá? Então, a noite caiu. Tá vendo como, às vezes, confunde um pouquinho? Porque tem gente que pensa, mas a noite não é... Não, a noite é substantivo, não é o verbo anoitecer, tá? Que está sendo dito aqui, certo? A noite caiu, então o sujeito é a noite. Na letra B, nós temos aqui o vai fazer um ano de sua partida, fará um ano. Então, o verbo fazer indicando o tempo, né? Tempo futuro ou tempo passado. Então, quando a gente tiver essa situação com o verbo fazer indicando o tempo, ideia de tempo, ele ele constitui oração sem sujeito, tá? Lembrando para vocês, né, daquilo que eu disse, fez 2 semanas que ele esteve aqui, não fizeram 2 semanas, ou não fazem 2 semanas, não, faz 2 semanas, fez 2 semanas. Então, o verbo fazer indicando o tempo, futuro ou tempo passado, sempre no singular, ou se ele for um verbo que é formado por locução, né, se é uma locução verbal, o verbo da locução, o verbo que compõe a locução, que é o verbo auxiliar, fica no singular, tá? Na letra C, choveram tomates sobre o orador. Lembra aquilo que eu disse para vocês, que o verbo chover, ele é um verbo que expressa fenômeno da natureza, mas nesse caso, ele é usado no sentido figurado, tá? Então, com o sentido figurado, choveram tomates, o sujeito aqui passa a ser tomates. O dia amanheceu bastante límpido aqui. O verbo amanhecer, embora seja, né, um fenômeno, mas eu já tenho aqui o sujeito, o dia que amanheceu. Eu não disse amanheceu bastante límpido. Se tivesse apenas amanheceu bastante límpido, aí sim, tá? Não havia existido ninguém com tantas qualidades. Tem muita gente que marcou. No B, na B, o fazer não é verbo. Sim, o verbo fazer é verbo, tá? Na letra B, o fazer é o verbo. Certo, Regiane? Tá? Vai fazer, fará. Aqui é uma locução verbal, tá certo? Não havia existido ninguém com tantas qualidades. Eu vi que vocês marcaram a letra E por causa do haver, né? Mas lembra no exercício anterior que eu disse a vocês que quando tiver uma locução verbal, nós temos que olhar para o segundo verbo, né? Então, eu vou olhar aqui para o existir. Então, deixa eu ticar aqui novamente de azul, né? Então, havia existido, qual é o verbo qual é o verbo principal? É o existir, tá? Então, o verbo haver é o verbo auxiliar. Então, aqui tem sujeito. Ninguém havia existido com tantas qualidades. Então, o sujeito aqui é ninguém, tá? É um pronome substantivo. Vou marcar aqui, ok? Tranquilo, pessoal? Certo?
Uma outra dica é você colocar aqui, não havia existido, não existia, né? Ninguém com tantas qualidades. Então, se você transforma a locução verbal num verbo, né? Já pegando, né, o verbo principal, você consegue identificar aqui, tá? Questão 8 agora. Deixa eu ver um pouquinho. Nas frases abaixo, onde há empregos diferentes do verbo haver, assinale o que está incorreto, tá? Então, vocês vão assinalar o que está incorreto. Vamos lá para a primeira. A primeira também eu vou ter que explicar para vocês. Nas frases onde há empregos diferentes. Assinale, então só tem um incorreto. Também se houveram eles na empresa, que o empresário lhes concedeu o título de funcionários do ano, tá? Esse exercício, pessoal, nem coloquei, é de um concurso, tá? Da Universidade Federal Fluminense. Caiu num concurso. Também se houveram eles. Esse verbo, o verbo haver, ele significa aqui proceder. Também se procederam, tá? Lembra lá atrás, na atividade que eu passei para vocês, que o verbo haver, vou só voltar um pouquinho aqui. Ele pode ser julgar, não, o verbo haver julgar desculpa, era lá, isso eu não passei. Então, o verbo haver também no sentido de proceder, tá? Quando ele significa proceder, tem sujeito o período vai apresentar sujeito. Então, também se houveram eles na empresa. Não é, assim, um jeito comum, né? Muito comum da gente ouvir, tá? Então, também se procederam na empresa que o empresário lhes concedeu o título de funcionários do ano. Então, aqui o sujeito é eles. Eles procederam bem na empresa, tá? Na letra B, pode haver motivos importantes que nos levem a outra conclusão. Então, nós vamos analisar aqui o verbo haver. Aqui nós temos uma locução verbal, pode haver. Tá. Quando a gente tem locução verbal, vamos olhar para o segundo verbo, vamos esticá-lo então de azul. E se o verbo haver significa existir, então pode existir, podem existir, então pode haver. O verbo que acompanha, que é o auxiliar, fica no singular. Então aqui está correto, tá? Não houveram pedidos, nem rogos, nem lágrimas que o pudessem demover. Eu estou olhando a palavra aqui para. Não houveram pedidos. Então, verbo houveram. Deixa eu ticar aqui em vermelho, tá? Bem, qual o significado do verbo haver aqui? Existir. Então, não ocorreram pedidos, não aconteceram pedidos, não existiram pedidos, nem rogos, nem lágrimas que o pudessem demover. Então, o verbo, ele fica no singular, que é o verbo existir, que é o verbo haver com sentido de existir. Então, não houve pedidos, tá? Então, aqui está incorreto. Então, a resposta é a letra C. Deixa eu marcar. E a letra D? Houveram-no por doido e não lhe deram atenção. Então, consideraram. Aqui o verbo haver significa consideraram, julgaram, né? Verbo considerar, julgar. Consideraram-no doido. Gente, ficou claro? Por que às vezes vão falar assim, pô, tá muito difícil. Sim, mas eu trouxe para vocês, eu estou trazendo esses exercícios com esses significados, né, diferentes do verbo haver, mas justamente para vocês entenderem, estudar, né, esses outros significados, esses outros sentidos, né. Vamos para a próxima, número 9. Assinale a opção em que ocorre um erro de concordância do verbo. Podem haver mais sugestões, vamos fazer do mesmo jeito. Vamos assinalar o primeiro verbo em vermelho, mesmo que fique demorado, não tem problema. Tá.
E aqui a gente assinala de azul. Tá certo. Ok. Então, o que vocês vão observar aqui? Verbo haver e verbo existir, tá? Verbo haver, com sentido de existir, né? E o verbo existir, tá? Como verbo principal. Então, vocês vão pensar, analisando, né? Onde está o erro de concordância, né? Em qual enunciado, ou em quais enunciados ocorre o erro de concordância. Assinale a opção em que ocorre. Então, é uma opção só, desculpa, é uma opção só, tá? Em que ocorre o erro de concordância. Daí eu vou, isso, já tem gente que já respondeu, né? Letra A, ótimo, vocês estão muito rápidos no gatilho, né? Certinho, olha, podem haver mais sugestões. Então, verbo haver significa o quê? Existir, né? Então, aqui tá certo, onde existir mais sugestões, deve haver mais sugestões, olha, são os verbos auxiliares, né? Aqui, onde fazer mais sugestões, tá certo, aqui é o verbo fazer, farão mais sugestões, tá? Não entra nessa regra aqui do verbo haver. Há de haver mais sugestões, perfeito, né? Então, podem haver mais sugestões, é o que está incorreto. Tá vendo? Né? Quantas permutas aí, né? Para você identificar. E a número 10. Deixa eu ver quantos nós temos. A gente tem a 11, 12. Tá. Vamos para a número 10. Vamos fazer a 10. Para a gente encerrar, acho que já está dando quase o nosso horário, né? Vamos fazer essa 10 aqui. Assinale um exemplo em que ocorre um erro de concordância do verbo, tá? Eles se haverão conosco, deviam fazer algumas semanas que a jovem havia chegado, deviam de fazer tais emendas, não haveria grandes dificuldades ou haviam de aparecer os responsáveis. Vamos pensar nisso daí. Qual que é o exemplo, né, em que ocorre um erro de concordância. Então, na primeira questão, eles se haverão conosco. Um outro significado do verbo haver, eles se acertarão conosco. Eu vou pôr aqui o significado, acertarão contas, né? Opa, pera lá. Tá? Então, acertar as contas, se haver conosco, né? Deviam fazer algumas semanas. Aqui, ó, nós temos o verbo, a locução verbal, deixa eu só já assinalar aqui, o verbo em azul, né? E o verbo dever, que é o verbo auxiliar, tá? Então, o verbo fazer, ele indica o quê? Tempo, né? Deviam fazer algumas semanas que a jovem havia chegado, então, que indica tempo passado. Se a ideia de tempo, o verbo auxiliar tem que ficar no singular. Então, devia fazer. Então, nesse caso aqui, ó, a concordância está incorreta, tá? Aqui, deviam de fazer tais emendas. Aqui é o verbo fazer, ação mesmo, né? Fariam tais emendas. Ação de fazer emendas. O que é que deviam fazer? Tais emendas. Não haveria grandes dificuldades, aqui está correto, não ocorreria, não existiriam grandes dificuldades, é o verbo haver, significando existir. Haviam de aparecer os responsáveis, o verbo principal aqui é o aparecer, né? Então, o verbo haver aqui é somente auxiliar. A gente tem que analisar o verbo aparecer, que não entra em regras, né? Não existe restrição de regra para ele. Então, apareceriam os responsáveis, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Vamos parar aqui, né, nesse exercício no número 10. Na próxima aula, na nossa próxima live, será na segunda-feira, né, que será na segunda, a gente retoma essas atividades, tá? E, assim, eu gostaria de ver com vocês o seguinte, teria condição de nós iniciarmos a live às 6 horas da tarde? A gente iniciaria às 6 horas e terminaria às 8. É possível a gente fazer essa troca? Ao invés da gente começar
às 8h30, desculpa, às 6h30, nós começaríamos às 6 horas da tarde e terminaríamos às 8. Ótimo, ótimo, acho que a maioria concorda, né? Que bom, tá ótimo, pessoal. Então, olha, já combinado, tá? Segunda-feira, o slide está na plataforma, se vocês quiserem continuar os exercícios, fica à vontade. E na segunda-feira, às 6 horas aqui, tá bom? Uma boa noite para vocês, um bom fim de semana. Amanhã nós não temos live, tá? Só segunda-feira, 6 horas da tarde. Grande beijo, grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigada pela noite de hoje, tá?